Olá, nossa querida audiência, mais um episódio da Baldingcast, hoje na presença do nosso querido professor Afonso Oliva, a quem eu tenho o privilégio de chamar de amigo. Afonso, Com que entrou no certeza. curso de Direito junto comigo em 1900 e... 92? 92 por ali, mais ou menos. Afonso, hoje advogado, professor, meu colega de docência na Universidade Tiradentes, onde nós nos formamos, e hoje a gente vai bater um papo sobre LGPD aplicado ao escritório de advocacia. Perfeito. Afonso, se alguém ainda não lhe conhece, perdoe, mas por favor, se apresente para essa eventual pessoa. Vamos lá, vamos. É, muito exagero do professor Helder, né? Muito exagero, como sempre. Não foi 92, eu não lembro a data exata, mas foi em janeiro de 2004 a gente começou o curso junto, mas nos conhecemos um pouco antes até, em dezembro. Não, dezembro não, lá para outubro ou novembro, que foi a data do vestibular. Estávamos na porta Sim, conversando antes de entrar para o vestibular sim. da Tiradentes. Bem, sou Afonso Oliva, eu sou professor de Direito do Consumidor, professor de Direito Digital, mestre em Direito, doutorando em Direito Privado, um apaixonado por Direito e Tecnologia desde os longínquos anos ali de 2003, até antes de entrar na faculdade. Estava conversando isso recentemente, até que eu estou com uma turma de Direito Digital e conversando, uma turma que não é do Direito, uma turma que é do pessoal de Ciências da Computação, e estava explicando para eles, para os jovens ali que nasceram lá depois dos anos 2000, o que é muito estranho, explicando para eles o que me levou ao curso de Direito, sendo que eu gostava de tecnologia, e explicando que eram as discussões sobre liberdade de expressão, software livre, discussão sobre conhecimento livre, Creative Commons e tudo isso que se discutia lá em 2002, 2003, e aquilo me trouxe para o curso de Direito ao invés de um curso de Informática. Então, desde esse tempo, que é um tema que me persegue, é um tema que eu gosto e pesquiso e leio e estudo. Então, lá no primeiro dia de aula na UNIT, aula do professor José Lima, José Lima Santana, padre hoje, padre José padre Lima José Lima. Santana, que ele fez aquela rodada para perguntar, né, o que é que você pretende fazer aqui no curso? Ele disse, eu quero ser ministro da STF, vou fazer concurso para ministro da STF, vou fazer qualquer coisa do tipo. Eu disse, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Entrei aqui no curso, não sei com que eu vou trabalhar, mas eu sei que vai ser com direito digital. Se eu vou fazer algum concurso, se eu vou advogar, não faço a menor ideia, não sei o que é que eu estou fazendo aqui, estou perdido, mas o tema vai ser direito digital. E desde 2004 isso vem dando certo. Que Estamos bom. nessa linha. Que bom. E você tem um trabalho muito intenso também relacionado à LGPD, você faz a adequação de empresas, de organizações à Lei Geral de Proteção de Dados, claro que está conectado com a Uhum. ideia do direito digital. E o motivo da nossa conversa hoje é sobre a adequação de escritório de advocacia sobre Perfeito, a LGPD, né? perfeito. E aí, dando esse contexto, Afonso, quais os cuidados que você julga serem essenciais para quem advoga hoje, independentemente de ter uma grande ou um pequeno escritório, né? Um grande ou pequeno Uhum. escritório, e a partir disso a gente explorar alguns problemas, né? Alguns Beleza. vícios de colegas Sim, nossos vícios do dia a dia, e né? de clientes, né, Sim, também. com certeza. Veja, Helder, o tema da LGPD ele acaba vindo a reboque ali do direito digital, né? Porque foi uma. Ali a partir dos anos 2012, mais ou menos, a gente começou a ter uma discussão mais intensa sobre privacidade aqui no Brasil. Sim. Então a gente tinha uma discussão já fora do Brasil, no Brasil não se falava tanto, mas sempre foi uma preocupação muito grande para os profissionais. A gente vê, a gente pega discussões ali do final dos anos 10 ali, nos Estados Unidos, se discutia muito entre advogados americanos o compliance com as normas, por exemplo, da RIPA, o pessoal que trabalhava com direito médico nos Estados Unidos. Então, todo e qualquer equipamento que era utilizado em um escritório de advocacia que trabalhava com direito médico, ele tinha que ser RIPA compliant. Então, ele tinha que ter a certificação RIPA para poder garantir uma segurança daqueles dados de informações de saúde norte-americanas. Então, isso era um ponto que já se discutia. Aqui no Brasil acabou ficando meio dormente ali, a gente não falava muito nisso. E, enfim, até chegar a LGPD, né? A gente acabou deixando vir a lei primeiro, né? Aquela velha máxima do Brasil, às vezes a lei vem primeiro do que o costume. Então a gente cria o costume depois da lei. Então a gente importou a lei europeia, importou as noções ali da Diretiva de 95 da União Europeia, que acabou virando a nossa LGPD, e a partir dela a gente começou a perceber a quantidade de problemas que nós estávamos vivendo dia a dia nos escritórios.
Eu estou também, atualmente, continuo à frente da presidência da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de Sergipe, faço parte da Comissão Nacional também, e a gente percebe que é uma coisa que ainda, veja, a gente já está falando de LGPD desde 2018. A LGPD foi sancionada em 2018, entrou em vigor lá para 21, né? Tem uma discussão ali da data e tal, mas já são mais de 4 anos caminhando para o quinto ano de vigência da LGPD. E ainda assim é um tema que os escritórios não parecem se preocupar tanto. Uma coisa que eu digo, olha, uma coisa que eu falei lá atrás que está se concretizando. Os escritórios estão seguindo o LGPD não porque estão seguindo, não porque estão se preocupando com o LGPD, mas muitos porque estão sendo forçados a seguir. Então, o seu cliente, o grande cliente, te obriga a cumprir, o seu fornecedor de software cumpre, e aí você acaba no meio do caminho ali tendo que seguir também, porque já está dentro daquele ecossistema. Então, você acaba cumprindo meio que de rebote ali. Não era sua ideia inicial, mas você acaba cumprindo porque tá todo mundo cumprindo. Aconteceu comigo o seguinte, tinha um cliente, ele estava passando nessa fase inicial de adequação à LGPD, então contratou uma consultoria, tal, fez toda a adequação, e aí a gente, como prestava serviço, a gente foi convidado a verificar se a gente estava ali também tomando Sim. alguns cuidados. E, ok, até então a gente evitava alguns fluxos de Uhum. informação para diminuir riscos. Sei que essa empresa depois foi, sabe, caindo naquele comodismo, No às dia a vezes, de dia, enviar né? uma Sim. documentaçãozinha no WhatsApp, Uhum. sabe? Então, eu percebo preocupação por conta de questões de Sim. compliance, de você depender de algum fornecedor, você tá adequado por conta daquele Uhum. fornecedor, mas o dia a dia é cruel. Sim. Mas, Afonso, me permita só um parêntese para a gente poder agradecer aos nossos patrocinadores, né? O iPhone Por favor. Barato, que está com a gente há mais de ano, sempre aí garantindo segurança, né? Sim. Através do iOS. Muitos advogados utilizam não só o iPhone, mas também os computadores da Apple. E a Jet Sales também, que está com a gente desde o início do podcast. A Jet Sales que tem um software de atendimento via Legal. WhatsApp com API, né, com código próprio, né? Então Uhum. eles inclusive trabalham como white label e com agente de atendimento também, Bacana. né, com inteligência artificial. Então nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores, mas aí Com certeza. continue de onde você tinha. Não, mas esse ponto que você trouxe do patrocinador é interessante até também pela Apple. Você falou da Sim, Apple, é um ponto interessante. Eu fui usuário por um tempo e logo quando eu comprei o MacBook, percebi que ele tinha uma função muito interessante ligada a isso. E esses advogados que eu tinha contato muito dos Estados Unidos eram a lista de discussão de advogados que utilizavam o Mac. Porque sempre foi um ponto ali que sim. causava algum problema, incompatibilidade com software, com hardware, alguma coisinha. Então acabou que se criou essa rede lá nos Estados Unidos, a Milo, Maxim Law Office. E aí ficava acompanhando ali as discussões. O Mac ele vem, o iOS e o OS X na época, né, que era o do notebook, ele tinha uma função muito interessante, que era o apagamento seguro. Isso era uma função que hoje a gente fala na LGPD, que temos que ter essa garantia da exclusão, uma vez excluído que está excluído de fato, ele já tinha isso, ele trazia três métodos de exclusão de arquivos. O método tradicional, que ele simplesmente diz, olha, esse espaço aqui agora considere vazio. O que isso significa, né? Que se alguém for lá recuperar dados, ele consegue restaurar aqueles dados, porque o dado continua fisicamente na máquina, ele só está com uma flag dizendo aqui pode ser utilizado. O apagamento seguro, que ele pega aquele espaço que estaria vazio, ele grava dados aleatórios e depois apaga de novo e diz agora está apagado. E ele traz um modo que era utilizado pelo Departamento de Defesa americano, DoD. E esse modo ele faz esse sistemática de apagamento por 27 vezes. Então demora um pouquinho para apagar, mas é a garantia que o Departamento de Defesa americano exige para qualquer prestador de serviço deles que o arquivo foi apagado. Então ele passa 27 vezes dados aleatórios para garantir que não tem recuperação daqueles dados. E aí esse era um ponto muito interessante que se falava lá, olha, quando a gente vai utilizar o Mac, a gente pode aplicar essa camada de segurança aqui. Isso aqui é mais uma segurança de dados do cliente, porque você anda com o notebook ali, fora a criptografia, né, também que já tinha nos Macs, então era mais uma garantia que você tinha.
Sim. Então, esses pontos são muito interessantes que já estão ali, já estão dentro do sistema. Falta alguém juntar tudo e começar a utilizar. Perfeito. E no caso da JetSails, a gente sabe que hoje o WhatsApp virou a Sim. forma de comunicação oficial do brasileiro, Uhum. né? Então, como eles utilizam sistema próprio para o atendimento, para gerenciar, né, esses usuários, então Uhum. ele tem como monitorar, no caso, a gestão monitorar quem Perfeito. fez o atendimento, o histórico, Uhum. né, da conversa ali, justamente para que a gente tenha como auditar Sim. depois. E até implementar também, aí voltando para a LGPD dentro do escritório, também o cara implementar a segurança que ele precisa daqueles dados. Sim. Porque eu fiz uma vez uma consultoria para uma construtora aqui de Aracaju. E aí, conversando com a consultora, o setor de vendas da consultora, o pessoal disse: olha, a gente não consegue tirar o WhatsApp das vendas. Eu digo, não, minha gente, pelo amor de Deus, o que é que você recebe? Não é a proposta do corretor com a documentação do cliente para poder fechar o contrato. Eu digo, não, tem 1.001 plataformas que o cara sobe a documentação de modo seguro. Vamos mudar. Doutor, não vamos mudar. Cultura da empresa, não vamos mudar. Se o corretor tiver que dar um passo a mais, ele não vai fechar negócio. A gente precisa garantir agilidade para o corretor. Eu digo, tudo bem. Então vamos trabalhar com o que tem. Na época a gente não tinha ainda Uhum. os softwares de gestão tão avançados de API, que utilizavam API dentro do WhatsApp. Virei para a chefe do setor de vendas e disse: ó, você é responsável, então agora a gente vai fazer uma portaria aqui, um documento. Você será responsável por semanalmente registrar todos os documentos nas pastas corretas e apagar o histórico de todos os aparelhos que estão conectados no WhatsApp. Então você tem que garantir a exclusão desses arquivos de dentro do WhatsApp. Porque a plataforma do WhatsApp está fora do nosso controle. Então já não sei se esse dado vazar do WhatsApp é um problema para a gente. Então, para evitar esse problema, vamos trazer para você a responsabilidade de apagar. Uma vez apagado, ok, a gente protege internamente e tira do WhatsApp. Então, são pequenos ajustes que a gente acaba tendo que fazer ali no dia a dia, porque não dá para tirar. Você não consegue tirar um WhatsApp mais hoje de uma operação. É Perfeito. impossível. No Brasil, hoje, é impossível você tirar o WhatsApp da operação. Isso. Você fecha a empresa. E aí entra a questão do escritório de advocacia, porque Exato. muitas vezes você tem um atendimento presencial, mas o envio da documentação Sim. é feito de forma online. Então, a gente, quando faz o onboarding do cliente, a gente sempre informa que o meio oficial Uhum. para receber documentações é pelo e-mail da nossa Sim. controladoria, tal. Só que o que acaba acontecendo? O cliente, como está ali com o celular na mão, ele manda pelo WhatsApp. Então, Eu tive isso hoje. Eu estava hoje atendendo um cliente agora pela manhã e eu conversando com o cliente, eu disse, pronto, aí você me manda essa documentação toda por e-mail, já está no seu WhatsApp. Eu digo, poxa, no e-mail. Não, mas já mandei no WhatsApp aqui. e não é nem o WhatsApp do escritório, é o seu O WhatsApp. meu WhatsApp. Eu, pô, mas não quero no WhatsApp, manda por e-mail. É, Facilita a minha vida. Eu não ter que ficar pagando é. isso. Mas é uma cultura que a gente não consegue acabar. Então, se vai utilizar o WhatsApp, vamos procurar métodos ali de deixar ele um pouco mais seguro para dentro do escritório. Porque é uma responsabilidade do escritório. Sim. Você receber essa documentação é responsabilidade do escritório. E aí é um ponto que a gente tem que chamar muito atenção. É difícil da gente se entender como sujeito de direitos, muitas vezes. Isso é um problema seríssimo. Muitas vezes o escritório, o dono do escritório, ele não para pensar que ele é um controlador de dados. Não estou fazendo nada demais, eu sou um escritório de advocacia, eu estou só prestando minha função social aqui da advocacia. Não, mas você é um controlador de dados. Quando você vai para a LGPD, você efetivamente é um controlador de dados. Você escolhe dados que você vai captar, para que fins você vai captar e como você vai captar. Esse é exatamente o texto legal da LGPD falando sobre o controlador. Então, a você cabem todas as responsabilidades de um controlador de dados, assim como é uma Microsoft, assim como é um Google, como qualquer outra empresa. Você é um controlador de dados, seu escritório é um controlador de dados. Sim. E digo mais, um controlador de dados extremamente sensíveis na maioria das vezes. Porque aí você tem dados médicos, dados financeiros, dados fiscais, dados de origem de partido político, religioso. A depender da causa que você está trabalhando ali, você tem uma série de informações que são extremamente sensíveis. E a gente cansa de ver hoje escritórios juntando fatura inteira de cliente no processo, abrindo a declaração de imposto de renda no processo, juntando cópia de cartão de crédito, tudo isso está dentro do seu servidor. Está dentro da sua base de dados. E são informações extremamente prejudiciais caso vazem. Então a gente tem que ter essa ciência e tomar esse cuidado de fato.
em quantos escritórios. Perfeito. Recentemente teve um vazamento de dados de escritórios de advocacia que, inclusive, gerou todo um movimento de golpes, né? Tentativa Sim, de sim, sim. golpes. A pessoa, ela se apresentava para o cliente, inclusive, teve cliente do meu escritório que recebeu a cópia do processo dele, Sim. né? Então, houve o vazamento de Uhum. dados nesse caso. E aí, quais são, Afonso, as medidas que o advogado, a advogada deve adotar sempre que houver alguém tentando se passar Uhum. pelo advogado? Aí a gente tem que só fazer uma distinção também, assim, porque às vezes a gente tivemos casos de vazamento de fato, vazamento de informações de processo, tudo isso é um ponto. E tem aquele golpe do falso advogado, que aí é uma outra situação, que acaba que confunde muita gente. Sim. O golpe do falso advogado, na maior parte das vezes, ele envolve advogados reais que têm acesso aos processos nos tribunais, que conseguem as informações por meio de agregadores de informações, então você pega ali um Juiz Brasil da vida, e pega a sua foto pública, a foto que está no seu WhatsApp, que está no seu Instagram, nossa imagem está pública por aí. Então ele pega esse contexto ali e começa a disparar para os clientes que ele captou por via de processos reais. Então isso aí é um ponto que preocupa e que é uma linha que eu defendo que vou ter que juntar aqui uns 4 professores de processo civil, juntar o pessoal dos tribunais e falar, meu amigo, vamos rediscutir processo. Porque aí eu já digo que não é nem mais uma questão de segurança da informação, é uma questão de rediscutir processo civil, processo penal, teoria geral do processo. A gente tem que rediscutir muito do processo. Porque tem coisas que não fazem mais sentido. Eu estava fazendo isso em sala de aula outro dia. O processo, como a gente conhece, como a gente aprendeu na faculdade, ele não faz sentido técnico. Você tem que ter um endereçamento que não serve para nada. Se você errar o endereçamento, não muda em nada a sua vida. Ter a qualificação completa das partes na petição. Isso é um pedido de vazamento de informações, que eu estou dando na petição inicial, eu estou jogando o nome completo do cliente, o endereço, o e-mail e os documentos pessoais dele. Por que eu preciso daquilo? É porque eu preciso endereçar no sistema. Preencha o sistema. Faz um sistema de preenchimento. Vamos repensar. Vamos repensar mas é repensar o processo inteiro. Então é um sonho muito distante, mas quem sabe um dia, né? Então esse é um ponto. Agora, também o advogado precisa cuidar do seu. Então a gente tem um vazamento de informações do nosso escritório, por exemplo, é um problema seríssimo, né? A gente ter esse tipo de vazamento, ele pode vir, às vezes nem de dentro do escritório, é o nosso prestador de serviço que a gente escolhe. Ah, beleza. Você tem a pessoa trabalha com notebook, Sim. leva o notebook para casa e aí. Uhum. Você permitir o uso, o BYOD, né? Traga seu próprio equipamento. Isso é uma coisa assustadora. É assustadora para qualquer escritório. Qualquer escritório que se preze assim, de que parar, botar a mão na consciência e falar, tá, vamos pensar a segurança? Cortava o Sim. BYOD. Primeira coisa, não tem equipamento pessoal aqui dentro do escritório, porque ali é uma porta de entrada de vetores de ataque. Você não sabe qual é a qualidade do software que está ali dentro. Você não sabe qual é a qualidade da segurança que aquele equipamento tem. E você não consegue ter, muitas vezes, um controle do que sai da sua rede para lá. Então, você ter o controle lá na ponta do usuário já te dá mais segurança. Claro que você pode ter um controle. Você implementa lá um servidor, um SharePoint da vida, você consegue controlar o nível de acesso que aquela pessoa vai ter. E você consegue controlar também o que ele puxa. Então, se ele está começando a puxar um monte de informações, você recebe um aviso. Você vai ver, olha, aquele cara está puxando. Mas puxou. E de repente ele puxa tudo em um dia e vai embora. E aí já foi. Você não tem muito o que fazer. Sim. Então esse é um ponto. Aí você ter o seu equipamento, o equipamento do escritório na mão do advogado do escritório, ainda que seja um associado, você trava esse cara. Você trava esse tipo de vazamento. Então é um tipo de cuidado que muito escritório fecha os olhos, porque diz, pô, não vou gastar. Esse gasto não faz sentido. Todo advogado tem seu notebook, por que eu vou comprar um notebook? É um equipamento de R$ 1.500. Um equipamento de R$ 1.500 para um advogado está mais do que suficiente para ele trabalhar. Com certeza o seu não custou 1.500, o meu não custou 1.500, é porque a gente faz mil e uma coisa naquele equipamento. Mas para o advogado que Uhum. está ali cumprindo o prazo, ele precisa abrir o Word e resolver, por 1.500 resolve.
E com esses 1.500 você já consegue controlar muita coisa. Você já tem muito mais segurança do que ele vai fazer com aqueles dados que estão ali dentro, que estão saindo do seu escritório. Porque no final do dia, o escritório é seu. Sim. E é você que vai responder por esse vazamento. Quando vaza, quando o cliente consegue comprovar, claro que a gente ainda está naquele universo que não. A gente está tendo uma responsabilização muito frágil pelo vazamento. A gente vê decisões do STJ que o simples vazamento não é suficiente para causar um dano. Mas uma vez que ele consiga comprovar que daquele vazamento decorreu um dano, aí fica mais fácil de você ter uma responsabilização. Então, e aí ligando com aquela situação que você trouxe, se você tem um vazamento de dados do seu escritório, e esse vazamento é utilizado para aplicar um golpe no seu cliente, e aí você faz a ligação entre o golpe e o seu vazamento, aí fica muito mais fácil de responsabilizar. Aí você pode começar a ter um problema enquanto escritório. Fora as multas da NPD, que aí é sempre bom a gente reforçar, né? Multa de descumprimento dos preceitos da legislação da LGPD, elas variam ali de 2% do faturamento do seu escritório. Então é um problema grande ali. Você pode pegar até 2% de multa, que é uma multa grave do seu faturamento. Ou, salvo engano, são 20 milhões de reais, se não me falha a memória, 20 milhões de reais. Então, até 20 milhões de reais, ou 50 milhões? 50 milhões. 20 milhões de euros. 50 milhões de reais, é isso. 50 milhões de reais ou 2% do seu faturamento. Acho que nenhum escritório quer tomar uma multa de 50 milhões ou de 2% do seu faturamento, né? É um baque que não é necessário ali para o dia a dia. Afonso, e nesses casos, você percebe muito advogado tomando esses cuidados em relação à segurança de dados, como você falou, SharePoint, utilizar os próprios dispositivos dentro do escritório, outros cuidados, uma nuvem um pouco mais segura, ou se você não vê, o que é que você recomendaria? Eu tô tentando manter a seriedade, Helder, porque assim, na real, a gente não vê. A gente não vê. A gente vai na sala da OAB aqui no fórum, você continua vendo advogado chegando lá com o pendrive, plugando o pendrive, deixando documento lá na área de trabalho, e deixa informação, deixa cópia de processo. Não vê, não tem. São poucos os escritórios daqui de Aracaju, por exemplo, que eu vejo que tem um mínimo de cuidado com a LGPD. Geralmente os que tem são por conta de um nível de exigência dos próprios clientes. Então é muito raro a gente ver esse cuidado, e aí quanto menor o escritório, menos responsabilidade o cara parece que tem. E uma coisa que é importante, assim, não é porque o escritório é pequeno que os casos são pequenos. Às vezes o cara tem um cliente muito bom, mas ele é pequeno, ele só atende ali 2, 3 clientes bons, com muita informação. E não toma cuidado, o cara não usa nuvem, o cara usa o OneDrive porque veio no Windows. Porque se não tivesse aquilo ali, ele usava nada, ele usava o pendrive de backup. Trabalhei com alguns advogados assim, com muitos advogados assim. Onde é que está seu backup? Está aqui no pendrive, que eu carrego todo dia para todo canto. Pô, queimou o pendrive. Queimou. Perdi o pendrive, pior ainda. Sei lá para onde foi. Aquela regra, é isso, eu sou nerd antigo. Sim. Eu sou nerd da informática antiga. Backup, quem tem 2 tem 1. Quem tem 1 Sim. tem nenhum. E aí a realidade é que a galera não tem backup. A galera não tem cuidado com o servidor. Quem tem servidor, muitas vezes tem o backup dentro do servidor. O backup do servidor é dentro do servidor na máquina virtual. Isso aí é um crime, assim, absurdo. O cara vai lá, bota um ransomware no seu servidor, tranca seu servidor e aí, você faz o quê? Como é que trabalha? Fecha o escritório, todo mundo pega o papelzinho e a caneta e vai peticionar a mão. Não tem o que fazer. Suas peças estão lá dentro. Não tem um backup para voltar. Ou então o cara não tem nada, o cara tem um notebook dele que ele carrega para cima e para baixo que reza para não dar problema. De vez em quando ele lembra de plugar um HD externo e copiar as peças. Quando não faz backup no e-mail. Que ainda temos essa terceira categoria de profissionais que fazem backup no e-mail. As peças estão no e-mail, tá lá tudo no backup. Sem controle nenhum. E manda peça para lá, manda peça para cá, troca pendrive. As salas da OAB, por exemplo, eram um desespero. A própria OAB acabou implementando umas políticas de zerar os equipamentos de vez em quando para dar um pouquinho mais de segurança. Mas você ia ali você ia nos juizados e aí a coisa vai piorando. Você sai do fórum do Bessa para ir para os juizados. Chega no juizado, era terra arrasada. Você abria o computador lá, primeiro você botava o pendrive, você já pegava um vírus. O pendrive já vinha com vírus.
E aí você abria lá, você tinha peça de cliente, petição, tinha documento de cliente juntado, aí os cara era advogado correspondente de banco, aí você olhava lá, tinha a ficha bancária do cara todo, tudo solto lá, ninguém cuidava daquilo ali. E não mudou muito não. Essa realidade tem 10 anos e não mudou praticamente nada. Então, vamos lá. Não mudamos em quase nada, né? Não, não desenvolvemos a cultura da Isso, proteção de dados. perfeito. Mas pensando naquele jovem advogado, vamos pensar no mundo ideal, que essa pessoa pretenda criar o seu escritório O mínimo, com o mínimo de o mínimo, respeito à segurança sim. de informação. E aí pensando, a pessoa que está começando, com poucos Pouco recursos custo. financeiros, tal, quais os primeiros cuidados? Temos muitas ferramentas, Helder. A gente tem, o que não falta é ferramenta e ferramenta muitas vezes gratuita. Uhum. Então, você pega, por exemplo, não é um gratuito, mas você usa um Office 365, ele já te dá ali um OneDrive. O OneDrive já é uma ferramenta, eu tenho uma resistência em chamar de backup, mas é uma ferramenta de alguma forma de backup. Você já tem uma segurança ali. Dali você consegue começar a fazer uma cultura de gerenciamento. Então você tem um sócio, ou você tem alguém que trabalha com você parcialmente ali, que presta serviço eventual para você, você consegue compartilhar uma pasta. Sim. Então você tem um OneDrive organizado, com 2 fatores de autenticação na sua conta. Isso é uma coisa importantíssima para qualquer conta. Dois fatores de autenticação. Vem o token para o celular, vai para o e-mail, enfim, alguma coisa. Já te dá mais um ponto ali de segurança. Compartilhamento granular. Isso é uma coisa que a LGPD traz, não de forma explícita, mas implicitamente ela diz: todo consentimento e todo compartilhamento, ele tem que ser granular. É o princípio do need to know. Quem precisa saber daquilo. Então, se o camarada precisa ter acesso àquele documento, ok. Se ele não precisa, não tem por que dar acesso à pasta inteira para ele. Então, pô, eu era estagiário em um escritório, cheguei lá, o cara me disse: ó, a pasta é essa daqui, compartilha a pasta inteira. Não, não tem necessidade. Compartilha a pasta estagiários, pasta pública, essa pasta aqui você vai trabalhar. Colocarei aqui a documentação que você precisa para fazer o seu trabalho. Já é um ponto. Pô, trabalho com dados sensíveis. Estou trabalhando com direito médico, por exemplo. Pô, tem receituário, tem histórico médico, histórico que às vezes é um pouco mais, causa um pouco mais sensibilidade, um câncer, enfim, qualquer tipo de coisa assim. Cirurgia plástica. A gente teve um caso agora recente de vazamento de informações de clínicas de estética. Vazou dado, vazou foto, antes e depois. Imagina o prejuízo disso. No escritório pode acontecer também porque essas fotos vêm para você. Essa documentação vem para você. Pô, esse ponto específico, essa pasta que eu estou ali tratando com esses dados sensíveis, criptografar. Criptografa essa pasta para dar mais uma camada de segurança. A gente tem ferramentas gratuitas hoje, tem o VeraCrypt. VeraCrypt é um software gratuito. Ele era antes chamado de TrueCrypt e depois parou o projeto e aí tocaram novamente com esse novo nome, VeraCrypt. É uma ferramenta gratuita de criptografia. Você criptografar uma pasta, um arquivo. Eu ando com um pendrive que ele é todo criptografado no VeraCrypt. Eu tenho uma cópia de várias informações importantes ali dentro, está criptografado. Perdi? Por que pena, perdi. Mas eu não tenho preocupação. Por que que eu não tenho preocupação? Porque essa mesma ferramenta foi usada pelo banqueiro Daniel Dantas, naquela famosa operação Satyagraha. Ele tinha os HDs guardados no cofre que estavam todos criptografados pelo TrueCrypt na época. A Polícia Federal pegou esses equipamentos, levou para a perícia e não conseguiu abrir. Perguntaram a ele qual é a senha. Só, esqueci. Não lembro. Acontece. Se fosse nos Estados Unidos, conseguiria uma senha, ele lembraria da senha. Mas aqui no Brasil, a gente respeita ainda alguma coisa, então não conseguiram essas senhas. A Polícia Federal, por meio de convênio, mandou isso para o FBI. O FBI devolveu dizendo: a gente não consegue quebrar. Não tem, a criptografia é real, é boa. E devolveram, nunca foi aberto, nunca foram abertos os HDs. Isso é uma ferramenta gratuita, tá lá, tá disponível, eu uso no meu pendrive. Tá lá, tá tudo criptografado. Eu tive um notebook que foi roubado um tempo atrás. Meu notebook de trabalho, carregava ali um monte de informação dos clientes, estava tudo ali.
tranquilo. O notebook inteiro estava criptografado. Hoje você tem tanto Windows quanto no Mac, ou algum psicopata que use Linux também, ainda mais, nós somos poucos. O, tanto o Windows quanto o Mac hoje ele tem função de criptografia nativa. Coloca uma senha. Ainda hoje tem. Eu acho que só não tem mais gente sem usar senha nos notebooks, porque o próprio Windows já não deixa. Você não consegue mais. Pra você tirar a senha de um Windows hoje é um trabalho grande. Você tem que burlar muita coisa dentro do próprio Uhum. Windows. Porque senão a galera continuaria usando sem senha. Mas usa uma senha segura. Criptografa o seu notebook inteiro, porque isso já te dá, já te dá mais uma segurança. Pô, roubaram meu notebook, é o prejuízo financeiro apenas. Esse notebook que me roubaram tinha. Na época eu tava com alguns casos de vazamento de foto íntima. Então tinha foto íntima do pessoal lá dentro. Tinha as cópias. Se isso vaza abertamente, olha o problema. Eu estou causando um dano pro meu cliente. Não tive problema. Simplesmente dei por perdido, né? Assumi o prejuízo financeiro, mas de vazamento eu não tive nada, porque estava tudo protegido. Então, são pequenos cuidados, assim. O cara está começando ter essa cultura de proteção de dados, ter essa noção da cultura de proteção de dados, cuidar do compartilhamento de informações, cuidar do compartilhamento de dados com ferramentas nativas do próprio sistema. Não é nada de outro mundo, assim. Eu podia muito bem chegar aqui e vender um sistema da TOTS. A TOTS tem uns sistemas monstruosos lá de LGPD que você... Patrocinando o podcast não tem problema. A gente faz a venda fácil. Mas não precisa, a gente consegue fazer coisas também com o que a gente tem em mãos aqui. Um OneDrive bem configurado, 2 fatores de autenticação em qualquer senha, um compartilhamento, um VeraCrypt para informações mais sigilosas. Nos dispositivos móveis você ter a senha, você ter também o VeraCrypt no pendrive que você carregue. Isso já te dá um nível de segurança que é muito, muito mais do que suficiente para cumprir a LGPD. Perfeito. Afonso, quando a gente vai olhando as temáticas dos episódios anteriores, a gente percebe algumas conexões. E teve um episódio que a gente gravou com Audi Almeida e Danilo Gurjão, né, nosso amigo, Uhum. inclusive, e eles dois falaram sobre o marketing jurídico com recorte em relação à LGPD. Sim, Ou seja, como fazer, não campanha, mas como você desenvolver estratégias de promoção Uhum. do escritório, mas respeitando Baseado no seu histórico de clientes. isso. Você faz, Perfeito. inclusive, utilizar estratégias comerciais, Uhum. fazer um Sim, cross-sell, sim, sim. tal, respeitando a LGPD. Uhum. Invertendo essa lógica, você entende hoje que um escritório que é conhecido por um certo nível de segurança de informação, ele pode utilizar isso como uma estratégia de autopromoção Com ou certeza. alguma vantagem de mercado? Com certeza. Com certeza. Você consegue demonstrar isso como... assim, não é bem o selo que eu estou de acordo com a LGPD que vai Sim, vender. sim. Mas é o que você mostra. É o marketing. Ali no final das contas é o seu marketing pessoal. Você pega um escritório, você chega, você vê que todos os advogados usam equipamento do escritório, e aí você faz aquela marquinha discreta do escritório no equipamento. Isso entre os colegas já vai gerar o burburinho. Coisa simples, eu tenho a marquinha do escritório no notebook, o cara já vai olhar e vai falar, pô, que escritório é esse que dá notebook para os advogados? Negócio diferente é esse. O cliente já olha diferente também. Porque o cliente sabe o custo que tem de você dar uma máquina. Quer dizer, pô, esse cara tá cuidando do advogado, entregando uma máquina para ele, por quê? E tá cuidando dele, enquanto Exato, dos dados dele, né? exato. Então, E aí você começa a fazer esse link. Você vai falar, olha, não, isso aqui é para você. Eu tô fazendo isso aqui para garantir a sua segurança. isso. E aí você começa a vender essa imagem. Você vende a imagem de alguém que cuida das informações do seu cliente. Isso é um marketing no final das contas. Você consegue fazer esse marketing muito, muito bem, assim. E você se torna referência no mercado. Hoje, se eu precisar indicar algum escritório daqui de Aracaju, eu sei quais eu vou indicar pensando muito no respeito à privacidade. Eu sei que tem alguns escritórios que eu não vou mandar um cliente nunca, porque eu sei que naquele escritório não tem nenhuma cultura de segurança da informação, que vai ter um estagiário que vai tirar foto de uma peça, que vai tirar uma foto do cliente na sala de reunião. Isso é um problema. E aí vem a cultura também. Isso é um problema. Uma necessidade. Você tem que saber. O cliente pode entrar e sair do meu escritório com a segurança de que ele não vai ter
essa imagem dele vazada. Então, por diversas vezes. Tem social media, né, que, Sim. sim, o mercado tá pulverizado de Uhum. social medias, e o pessoal faz essa recomendação, poxa, tira a foto da reunião, posta a foto com o cliente. Aí eu fico me perguntando, mas será que o Nem cliente quer sempre, né? aparecer? O cliente ele se sente à vontade porque ele tá com um Sim. problema ali, né? Será que ele quer? E mostra aí É. justamente essa falta de cuidado, né? E veja, esse cuidado, ele pode demonstrar muita coisa, porque se eu vejo, por exemplo, você pega um cliente que é dono de alguma empresa e você faz uma foto dele dentro de um escritório de direito de família, isso dá uma sinalização enorme para o mercado. Sim. Peraí, alguma coisa está acontecendo aí. Vamos ficar de olho. Tem divórcio vindo? Se ele está lá conversando com o professor Helder, opa, ou ele está organizando a casa que estava muito bagunçada, ou deu alguma coisa muito ruim ali que ele está precisando arrumar. Vamos ficar de olho. Então, esse recado tem que ser dado também. A gente não pode deixar isso passar despercebido assim, vamos fotografar porque é reunião, tem que fotografar para postar. Isso é proteção de dados, isso é proteção de Sim, informação. sim. Eu me recordo, e essas são pequenas coisas, assim, pequenas noções que a gente foi perdendo ao longo do tempo. O escritório que eu comecei a advogar, né, no escritório de Maceió, quando a gente montou a sala aqui, eu participei da montagem da sala. Uma das preocupações do sócio lá do escritório foi o seguinte: a gente fez, era uma salinha de um empresarial, fizemos 3 ambientes. Então tinha uma sala dos advogados, a sala de espera e a sala de reunião. A sala era dividida com a divisória acústica, já para garantir a segurança, para não vazar, porque eles eram um escritório que atendiam muito o direito eleitoral em Maceió. Então eles já tinham essa preocupação com os clientes. Fizemos a divisão. Então, para a recepção não vazava nenhum áudio. Para a sala dos advogados vazava um pouco, e aí por vazar um pouco, o dono do escritório mandou comprar um som, e toda vez que ia fazer um atendimento, ele pedia para botar uma música ambiente. E ficava uma musiquinha ambiente ali tocando para atrapalhar qualquer tipo de vazamento de som. Isso é um cuidado com a privacidade. Coisa simples, mas é um cuidado. E aí disso a gente começa a extrapolar para um sem número de coisas, né? Pô, mas eu tenho uma câmera de segurança. Onde é que está essa câmera de segurança? Está dentro da sala de reunião? Quem configura essa câmera? Para onde vai esse dado? O servidor é aqui, é local, é de fora. Você já viu os termos de uso daquilo? Que numa dessa vaza. Sim. Vaza uma informação também ali dentro. Então são pequenos cuidados ali que a gente tem que ter, de observar isso. Eu sempre falo assim, quando a gente vai fazer consultoria de LGPD, que não é a TI que resolve a privacidade e a aplicação da LGPD. Não é a TI, é a cultura. É o olhar cuidadoso de quem respeita a privacidade. Às vezes a gente resolve a LGPD não com ferramenta, mas com troca de cultura. É aquilo que a gente falou, pô, vamos trocar o WhatsApp por alguma coisa. Não tem como trocar? Vamos achar outra ferramenta ou outro método. Vamos fazer um processo para garantir essa privacidade. Uma outra consultoria que eu prestei foi muito interessante, assim, um ponto que parecia uma besteira, que era a entrega de contratos. A pessoa recebia os contratos na recepção da empresa. Eles recebiam contratos assinados e deixavam lá contratos para ser levados para assinar. O motoboy coletava e devolvia. O contrato ficava em cima da bancada da recepção. Tinha um escaninho. Ficava lá, o cara passava, levava. Eu disse, ó, isso aqui é um problema. Mas por que é um problema? Não, porque tudo bem, você está aqui olhando, mas se você vira as costas e algum cliente está ali e começa a folhear, não, mas por que que alguém vai fazer isso? Não sei. Pô, loucura. Ou então, às vezes, o cliente está no telefone andando e começa a mexer nas coisas. Ele está vendo aqui. Está vendo uma informação que pode ser sigilosa. Quem está comprando, quem está vendendo. Coloque isso para baixo. Ou coloque na gaveta. Você saiu, você tranca a gaveta. A solução mais low-tech possível. Você vai trancar a gaveta. E é como você falou, o diferencial é cultura porque desperta o olhar cuidadoso, o De proceder todas. cuidadoso, porque não adianta você dar um notebook Sim. para o colaborador, colocar criptografia, Uhum. fazer todo tipo de arranjo tecnológico e a pessoa pegar aquele computador e trabalhar num café. Sim. Abre o computador, tá ali Uhum. abrindo o documento Deixa e aberto, vai pegar o cafezinho, volta e o negócio tá ali todo acabou. aberto. Acabou. E aí é cultura, beira a neurose. Sim. Beira a neurose, assim.
Eu, no início do casamento, eu tive alguns problemas com relação a isso, até minha esposa entender que eu estava mantendo a minha neurose em dia, mas está até hoje, tá em casa, estou no computador, eu me levanto para tomar água, Ctrl Alt Del, bloqueia. Mas por quê? Porque desde o início, falei, ela tá ligando aqui, ó. Impressionante, me chamou. Porque desde o início já tinha esse cuidado. Ajudou a trabalhar em banco. Passei um tempo estagiando na Caixa. Na Caixa você levantava, você deixava de mexer 2 minutos no computador, ele já bloqueava. Por quê? Porque ele não consegue implementar a cultura do bloqueio pelo colaborador, então vamos botar o automático. Se a gente não consegue criar cultura nele, a gente vai forçar alguma coisa aqui para pelo menos garantir a segurança. É uma saída, não é a ideal, mas é uma saída. Mas é cultura. No final das contas, no final do dia, é cultura. Perfeito. É de você implementar isso. E aí tem meios e meios de implementar isso, né? Eu gosto muito, a galera da TI é muito divertida. A gente do direito é um pouquinho mais enjoado, às vezes não. Sim. Mas tem duas técnicas da galera da TI que eu acho sensacional para implementar a cultura nessa do bloqueio. Uma é um comando que ele inverte a orientação da tela do Windows. Então fica tudo de cabeça para baixo. Um atalhozinho no Windows. Então quando o camarada deixa o notebook desbloqueado, o desktop desbloqueado, o que é que os colegas fazem? Vão lá, dão um comando e fica tudo de cabeça para baixo. O cara senta para trabalhar, tá tudo invertido. E o segundo, que eu acho ainda mais efetivo, que é o vampetaço. O famoso vampetaço, até aplicado agora recentemente contra o governo Trump. Sim. Deixou o computador desbloqueado, seu papel de parede vai virar uma foto do Vampeta em tempos áureos dele. E aí o cara fica ali, na hora que ele abre, ele é coagido a ver aquela imagem, e aí ele pensa duas vezes em deixar o computador desbloqueado. Mas no final das contas é uma cultura, é uma forma ali, brincando, mas de implementar a cultura mesmo dentro da empresa. Sim. De mostrar a importância e reforçar isso o tempo inteiro. Tem que ser reforçado o tempo todo. Não só empresa, né? Em órgãos públicos, Isso, etc. e tal. órgãos públicos também, todo canto. Trabalhou com dados pessoais, tem que implementar isso, não tem jeito. Afonso, a gente está atingindo já nosso tempo, né? Estourando, inclusive. Sim. Aí eu queria só duas coisas. Primeiro, agradecer mais uma vez Eu que a você agradeço. pela participação, pelas dicas que você trouxe para a audiência. Agradecer aos patrocinadores, né? Fone Sim. Barato, a Jet Sales. E deixar as considerações finais com você, né? Beleza. Sejam dicas para quem está começando, seja para quem está mais tempo, que pensa em mudar a cultura do escritório, Sim. ou simplesmente deixar uma mensagem para a advocacia sobre a LGPD. O encerramento é seu. Beleza. Então, primeiro, eu que agradeço o convite, né, na verdade, e o tema é muito bom, assim, eu sou fã do tema, então se deixar aqui, a gente fala 4 horas brincando aqui, sem parar, porque tem muita coisa interessante para falar, mas assim, de mensagem final é essa preocupação que é necessária, esse olhar cuidadoso para os dados pessoais. A gente tem que ter isso em mente, por quê? É o nosso negócio, a gente trabalha com aquilo ali é a nossa mina de dinheiro. Então, você mostrar o respeito a essas informações é a garantia de qualidade do seu trabalho. É a garantia que você cumpre o mínimo de norma ética exigível pela advocacia. Então, esse respeito à cultura de proteção e privacidade de dados. A gente tem que ter isso em mente, ter esse olhar mais cuidadoso. LGPD não é nada de outro mundo, é dar uma olhada na lei, nos princípios, tem um monte de resumo por aí. Bate um papo, chama lá na OAB, a gente conversa, bate um papo sobre o que é, o mínimo de cuidado que você precisa. Isso aqui que a gente conversou hoje, olha para o seu negócio e pensa, como é que eu posso melhorar isso aqui? 10, 15 minutos por dia que você para olhando para o seu negócio pensando, poxa, onde é que eu posso melhorar a privacidade? Onde eu posso ter um problema aqui que eu posso resolver facilmente? Então é isso, é ter esse olhar cuidadoso para a privacidade. É isso que garante a continuidade do nosso negócio de forma saudável. Maravilha. Afonso, mais uma vez obrigado e até o próximo episódio.